A Toyota acredita que cada boa conversa conta para inspirar avanços, assim como cada inovação e iniciativa. Conheça as histórias que nos inspiram a irmos mais além em toyota.pt. Le pacifisme et tout ce qu'il recouvre, il est à l'ouest. Et les euromissiles, ils sont à l'est. We shall fight in the hills. We shall never surrender. Não estamos mais isolados. A solidariedade europeia não nos faltará. Diplomatas, um podcast de análise da atualidade internacional com Teresa de Sousa e Carlos Gaspar. Bom dia e bem-vindos a mais um episódio do podcast Diplomatas no Público. Eu sou Ivo Neto e comigo está a jornalista Teresa de Sousa e o investigador Carlos Gaspar. Estamos a gravar na tarde de quarta-feira, dia 29 de maio. Esta semana gravamos um dia mais cedo porque na quinta-feira é feriado. Portugal recebeu, na terça-feira, em Pessoa, pela primeira vez desde o início do conflito, Volodymyr Zelensky. A visita acontece numa altura muito complicada para a Ucrânia. Já tinha sido, inclusive, adiada. O governo português compromete-se a fornecer apoio militar à Ucrânia no valor de 126 milhões de euros, um valor que, ainda assim, fica aquém dos 1.000 milhões em armamento prometidos pela Espanha, dos 7 mil milhões de Berlim ou dos 30 F-16 oferecidos pela Bélgica. Teresa, que importância tem a visita do presidente ucraniano nesta altura? Bom, a visita é naturalmente importante. É importante, em primeiro lugar, para o presidente Zelensky, que desde o início do conflito e sobretudo nos últimos tempos não tem poupado esforços diplomáticos para manter o apoio quer dos aliados europeus e norte-americanos, quer do maior número de países possíveis no mundo, e é um esforço notável que ele tem feito. Esta é a sua 19ª visita a um país estrangeiro. Começou nos Estados Unidos e, por alguma razão, naturalmente, veio cá com um propósito específico, que foi um compromisso assumido quando da Cimeira da NATO em Vilnius, no final do ano passado, como os Estados Unidos e a Alemanha e alguns outros países, mas sobretudo os Estados Unidos e a Alemanha, não quiseram dar à Ucrânia um compromisso fixo e uma data para ser membro da Aliança Atlântica, quiseram compensá-la de alguma maneira em termos de defesa e segurança, e houve na altura uma proposta do G7 em simultâneo com a Cimeira de Vilnius, que propunha que os países aliados que quisessem estabelecessem um acordo bilateral com a Ucrânia em termos de segurança e defesa. Isso tem acontecido a um bom ritmo. De resto, já houve 12 países que o fizeram. Portugal é o 12º, justamente. São acordos que são de médio prazo, têm uma duração de 10 anos e visam, naturalmente, dar à Ucrânia garantias de segurança que, de alguma maneira, substituam aquelas garantias de segurança que ela teria se fosse um membro da NATO ou se estivesse já num processo rápido de adesão à Aliança Atlântica. Portanto, esta visita é importante, tem este enquadramento. Evidentemente que nunca se esperaria que Portugal desse um apoio militar e financeira à Ucrânia ao nível ou da Espanha, que tem uma economia 4 vezes maior que a nossa, ou da própria Bélgica, que é um país muito rico, como sabemos, e que deram de facto contributos muito significativos. A Espanha era um dos países que estava quase ao fundo da lista dos apoios à Ucrânia em percentagem do PIB, e agora deu de facto um salto importante. Não se esperaria que Portugal atingisse verbas parecidas.
De qualquer maneira, é importante o acordo. Portugal diz aquilo que tinha de dizer no acordo, que apoiará a Ucrânia até ao fim, que defende a liberdade, a soberania, a independência e a integridade territorial da Ucrânia. Tudo isso está certo, foi bom, é importante. Agora, o problema é que o governo, em vez de ter uma abordagem clara e franca sobre as suas possibilidades, aquilo que avaliou serem as suas possibilidades financeiras neste momento, dizendo que só contribui de novo com 26 milhões de euros, quis apresentar um número, que foi 126, acrescentou aos 26 milhões os 100 milhões para a compra de munições que o governo de António Costa já tinha atribuído e, sobretudo, em vez de ter uma posição clara e transparente, o Ministro dos Negócios Estrangeiros desmultiplicou-se ontem em tentativas de explicação deste valor, que foram perfeitamente desnecessárias, que não foram convincentes, em vez de assumir claramente que tinha possibilidade de financiar a Ucrânia neste momento com 26 milhões. Ainda assim há dúvidas sobre esses 26 milhões, porque há informação neste momento, que eu ainda não confirmei, de que nem esses 26 milhões são do atual governo, alguns são anteriores, do governo anterior. Portanto, criou aqui um embaraço desnecessário que acabou por tirar a atenção do foco principal, que é o nosso apoio, o apoio de Portugal incondicional, total e sincero, desde o início da guerra na Ucrânia, ao presidente Zelensky, ao governo da Ucrânia e ao seu esforço brutal e verdadeiramente heroico para resistir à ofensiva e à invasão russa. Carlos, fazendo aqui um exercício, se fosse parte da entourage ucraniana, depois da visita a Lisboa, o que é que diria quando chegasse a Kiev? Eu suponho que entre resistentes, e o presidente Zelensky é um resistente, e é uma honra para Portugal ter recebido um resistente. Portugal é uma república fundada por resistentes como Mário Soares. Entre resistentes há com certeza nestas situações uma clara percepção do que são as prioridades. E para a Ucrânia neste momento o que é importante é acumular os apoios. Este é o 12º acordo bilateral de segurança que a Ucrânia assina. Estes acordos são, por definição, pouco satisfatórios, porque nada substitui a garantia da Aliança Atlântica. As contribuições são variáveis, nada impedia Portugal de estar à frente da Espanha. Portugal tem estado à frente da Espanha no apoio à Ucrânia em termos proporcionais e deixou de estar, ficou numa posição muito recuada nesse ponto, mas para os ucranianos o que importa é acumular estes sinais, estas formas de apoio, porque cada dia é um dia importante na luta pela sobrevivência da Ucrânia. O resto não é importante. E essa redução do apoio em proporção é já um sinal deste novo governo, Teresa? É uma decisão do governo, uma decisão política ou é meramente económica? Eu não sei, não consigo fazer essa avaliação. Porventura, a justificação do governo será que tem outras prioridades. O governo tomou nas últimas semanas imensas iniciativas para responder a reivindicações de variadíssimos setores
que custam dinheiro, algumas custam muito dinheiro, não sei em que termos está a gerir as nossas capacidades orçamentais, mas não vejo que em termos políticos haja diferença entre o governo do Partido Socialista e este, em termos, neste caso, da política externa e do apoio que Portugal sempre deu desde a primeira hora à Ucrânia. Aliás, este governo até tem tido, sobretudo o Ministro dos Negócios Estrangeiros, um discurso que procura dizer que dá mais apoio que o governo anterior, como se aqui houvesse uma disputa de apoios medida ao metro ou ao centímetro, alegadamente dizendo que o governo anterior não tinha a mesma abertura que este governo tem à integração da Ucrânia na União Europeia e alegando que António Costa tinha dito, como de facto disse, e como todos os líderes europeus, quase todos, repetem, que essa adesão está sujeita à capacidade da União Europeia de se autorreformar, senão não pode integrar um país que é grande, que pesa no conjunto da União Europeia, que tem uma agricultura enorme, que vai ter um impacto brutal na PAC e que vai obrigar à revisão da política agrícola comum. Portanto, este governo até tem entrado em competição com o anterior para dizer nós ainda apoiamos mais. Isso é perfeitamente secundário, creio eu. O que interessa é que me dá a ideia que, de facto, os dois grandes partidos que alternadamente governam o país têm nesta questão uma posição muito clara e uma posição muito positiva. E em termos de visitas, esta semana Emmanuel Macron está numa visita de Estado a Berlim. É a primeira visita de um presidente francês à Alemanha em 24 anos, um encontro entre dois líderes, dois países com visões diferentes sobre muitos pontos, a começar pela guerra na Ucrânia e, por exemplo, sobre o uso a dar ao armamento que chega do exterior. Carlos, o que é que podemos esperar desta visita de Estado nesta altura particular? Esta visita de Estado, o Presidente da França e o Chanceler alemão passam a vida a encontrar-se e a visitar os respectivos países. Mas esta é uma visita de Estado. E uma visita de Estado entre a França e a Alemanha tem sempre um significado especial, sobretudo quando há um presidente como Emmanuel Macron que, independentemente da sua estatura, gosta de se comparar e de imitar o general de Gaulle. E foi a vários dos sítios e fez várias declarações importantes. Falou em alemão, como o general de Gaulle fez. Nenhum nem outro, aliás, também sabiam falar alemão e, portanto, tiveram que fazer um esforço importante para falar corretamente, e ambos falaram corretamente. Essas coisas todas são importantes nas relações entre a França e a Alemanha. Havia nesta conjuntura uma expectativa sobre se o par franco-alemão ainda existia ou não existia. Há uma dúvida existencial sobre isso. Aliás, a ideia de que há um par franco-alemão é uma ideia da diplomacia francesa, não é uma ideia da diplomacia alemã. A diplomacia alemã aparentemente é avessa a pares. E prefere triângulos, como o Triângulo de Weimar, ou a relação entre Berlim, Paris e Madrid, que realçam a posição da Alemanha como a charneira, o centro da União Europeia. A outra questão que estava em cima da mesa é a questão da defesa europeia e da guerra da Ucrânia. E sobre a defesa europeia há uma tensão evidente entre a Alemanha e a França que se agravou muito significativamente com a invasão russa da Ucrânia. A conclusão alemã, depois da invasão russa da Ucrânia, é que a NATO é imprescindível e é cada vez mais importante. Mas a França não desistiu da soberania europeia. Os alemães não gostam da expressão soberania europeia, desde logo porque é francesa.
e equacionam a expressão soberania europeia com a grandeza da França. E a grandeza da França não é um tema importante da política externa alemã. Mas, enfim, apesar de tudo, o chanceler Scholz subscreveu o tema da soberania europeia, mas depois no comunicado final do Conselho de Defesa franco-alemão, sempre que se fala da defesa europeia, fala-se da NATO. Não me lembro de um comunicado conjunto franco-alemão onde a NATO tivesse sido referida tantas vezes e tão sistematicamente. O que significa, de certa maneira, que finalmente é esse o entendimento que prevalece, que a defesa europeia é a NATO. Antes de mais, é a NATO. A NATO é o principal responsável da defesa europeia. É esse o consenso entre as duas principais potências europeias, independentemente de ser necessário desenvolver a indústria, projetos comuns e, evidentemente, as capacidades próprias da União Europeia. A tensão subsiste, mas, apesar de tudo, o consenso, se tomarmos à letra os textos, é no sentido de haver um reforço da defesa europeia na Aliança Atlântica, na NATO, e em reconhecer que, nesses termos, portanto, que a aliança com os Estados Unidos é indispensável para fazer face à nova equação de segurança em que a Rússia é reconhecida como uma ameaça, a principal ameaça à segurança europeia. Sobre a Ucrânia, pode ter havido decisões importantes, designadamente para a Alemanha poder evoluir no domínio das regras de emprego das armas que são atribuídas à Ucrânia e também na entrega de certos tipos de armamentos, designadamente os mísseis de cruzeiros à Ucrânia, mas essas decisões não foram divulgadas. O presidente Macron, no fim, voltou a dizer que a sua posição, como a posição da Grã-Bretanha, é de que a Ucrânia decide quais são as regras de emprego das armas que a França e a Grã-Bretanha entregam à Ucrânia. É um sinal de escalada. É um sinal de escalada na confrontação com a Rússia, que a França assume, que a Grã-Bretanha assume, que a Alemanha não assume, que os Estados Unidos também não assumem. Temos aqui uma situação interessante no fim da cimeira franco-alemã, é de que há uma convergência franco-britânica em relação à guerra da Ucrânia e um par Biden-Scholz entre Washington e Berlim no que diz respeito ao conflito com a Rússia. E que mensagem é que é deixada para o resto da Europa, Teresa, depois deste encontro? Bom, há um dito, esta questão de se o eixo franco-alemão continua ou não a ser o motor da integração europeia, como se costuma dizer, não é de agora, ela de vez em quando surge nos debates, mas há uma coisa que também se diz muitas vezes e que eu tendo um pouco em estar de acordo, que é quando o motor franco-alemão é muito forte, os outros países protestam, quando o motor franco-alemão está gripado, os outros países protestam. Portanto, há aqui uma situação em que eu creio que um bom entendimento nas questões essenciais entre Paris e Berlim, agora que o Reino Unido saiu, havia um triângulo, agora há só um duopólio, eu creio que ainda é importante porque é muito difícil fazer alguma coisa de substancial na União Europeia contra um ou outro destes dois países. Mas portanto, há uma mudança importante que há 30 anos a França e a Alemanha, sobretudo a Alemanha com a França, eram iguais. Não, eram os iniciadores Sim. das mudanças políticas na construção europeia. E agora o acordo da convergência entre a França e a Alemanha é a última etapa
desse processo e não a primeira etapa desse processo. Isso é uma mudança importante que decorre de duas coisas fundamentais. A primeira é que a Europa se alargou imenso, são hoje 27 países, com sentimentos, interesses, percepções diferentes em função da sua história, da sua posição geográfica, da sua própria identidade, e isso torna as coisas sempre na União Europeia mais complexas e exigindo consensos muito mais alargados, mas também porque depois da reunificação alemã aconteceu uma coisa que a França teve dificuldade em, usando uma expressão popular, engolir, que foi o facto de a Alemanha deixar de ser uma potência equiparável à França e passar a ser uma potência maior, a maior de todas as potências europeias, justamente por causa da integração da sua parte leste na República Federal Alemã. Em relação à questão da Ucrânia, este eixo Washington-Berlim já vem desde a Cimeira de Vilnius, desde a Cimeira da NATO. Foram os dois países que mais se opuseram a dar à Ucrânia uma perspectiva clara, imediata, calendarizada para a entrada da NATO. Evidentemente, qualquer decisão da NATO, quando os Estados Unidos se opõem, não vai para a frente, naturalmente, mas a Alemanha apoiou essa perspectiva americana. Em relação a esta questão tão óbvia, para alguns pelo menos, e para um observador, de a Ucrânia poder utilizar as armas que lhe são fornecidas pelo Ocidente para atacar alvos em território russo. O próprio secretário-geral da NATO, Stoltenberg, já disse que não permitir isso à Ucrânia quando ela é bombardeada a partir de território russo e precisa de atingir a retaguarda dos avanços russos sobre a Ucrânia, é obrigá-la a lutar com o braço amarrado atrás das costas. A expressão é do secretário-geral da NATO. Aqui a Alemanha continua muito relutante, mas eu devo dizer que não é a única. A Bélgica, quando assinou o Acordo de Defesa e Segurança com Zelensky ontem, disse que também não autorizava que utilizassem as suas armas para atingir território ucraniano, território russo. O nosso Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros disse ontem nas televisões, perante a mesma pergunta, que tinha uma grande relutância. E depois há países como os nórdicos, como os Países Baixos, como os países de leste, como a França, como o Reino Unido, que não têm qualquer problema sobre isso, porque percebem que se quer que a Rússia seja derrotada, é preciso dar à Ucrânia os meios legais, internacionais e práticos, e isto está enquadrado pela lei internacional, para conseguir fazer frente à Rússia. O presidente Macron, que é muito persuasivo quando quer, terá convencido o chanceler Scholz a permitir que as armas alemãs possam atingir território russo, no caso, e só no caso, de atingirem sistemas de armas que estejam a atacar diretamente o território ucraniano. Já é uma ligeira evolução. As notícias na imprensa alemã, francesa, britânica diziam que ele tinha ido até esse limite, mas continua a não dar à Ucrânia os célebres mísseis de longo alcance Taurus, quando a França, os Estados Unidos, o Reino Unido já deram, e continua, creio eu, a viver um receio enorme das consequências de uma derrota da Rússia.
é este salto que o chanceler Scholz ainda não fez e que o diferencia de alguma maneira das outras potências europeias e dos outros países europeus. E nós estamos a sensivelmente pouco mais de uma semana e meia das eleições europeias. Como é que vocês têm olhado para a campanha das eleições em Portugal? Eu recordo que no episódio anterior ambos tinham ficado agradavelmente surpreendidos, por exemplo, com o cabeça de lista do LIVRE, Francisco Papério. Quem é que se tem destacado nestas últimas semanas? Eu não me lembro de ter ficado particularmente... Ou foi a Teresa, então, neste caso? Fui eu foi a que Teresa. fiquei agradada. Surpreendido. Fiquei apenas surpreendido com o nível de ignorância dos candidatos sobre a história da Europa, porque apesar de tudo são deputados europeus, vão ser deputados europeus, deviam ter ido a uma escola europeia. A campanha começou bem, sobre a Europa, com uma discussão forte. A campanha sobre a Europa começou bem, com uma discussão forte sobre temas europeus, mas rapidamente estamos a evoluir para uma campanha em que os temas domésticos, no duplo sentido, de serem bem cá de casa e menos da Europa, tendem a prevalecer. Ao mesmo tempo, a campanha europeia, à escala europeia, está cada vez mais interessante, porque as sondagens mostram que há um movimento simultaneamente, uma dinâmica em que, ao mesmo tempo, os partidos populistas estão a subir e o europeísmo está a aumentar. E isso abre caminho a uma interpretação desta campanha no sentido de dizer que os eleitorados dos partidos populistas, que há uns anos eram eurocéticos, deixaram de ser eurocéticos e passaram a ser europeístas. Isto aparentemente é um resultado direto da guerra da Ucrânia, porque a guerra da Ucrânia mostrou mesmo aos eurocéticos que era impossível não ser europeísta para fazer face às ameaças externas contra a União Europeia. E isso explica também, em boa parte, a razão pela qual uma parte dos populistas está a evoluir, está a acompanhar o seu eleitorado no sentido de serem menos eurocéticos e mais europeístas. Aquilo que não era evidente no princípio desta campanha, isto é, a evolução europeísta de populistas de correntes tão diferentes como a Frente Nacional Francesa ou os Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni, tem a ver com a evolução dos eleitorados. Os eleitorados da Frente Nacional, que é maioritária em França, é o primeiro partido em França na campanha europeia, e dos italianos, que são o primeiro partido na campanha europeia também, eles estão a seguir estes dirigentes populistas, e justamente porque são populistas, dizem às pessoas aquilo que elas querem ouvir, estão a transformar-se em partidos mais europeístas e menos eurocéticos, porque os eleitorados estão maciçamente a tornar-se mais europeístas. Sobre a campanha em Portugal, eu acho que estes últimos debates e a maneira como ela tem decorrido nas televisões, começou agora no terreno, logo vamos ver, revelou que os dois principais partidos, ao substituir todos os eurodeputados, o Partido Socialista, e o outro ao substituir quase todos os eurodeputados, cometeram um erro que não vai ser só sentido em Bruxelas, naturalmente, quando os nossos deputados tiverem de participar nas atividades políticas do Parlamento Europeu, mas que se sente já hoje nos debates da campanha. É evidente que não há grande
grandes diferenças, nem podia haver entre PS e PSD em matéria de política europeia. Tivemos sempre esse consenso estrutural desde praticamente a nossa adesão à União Europeia, e é bom que se mantenha, mas também é evidente nos debates, como o Carlos antecipava e eu me mostrava menos pessimista, há uma acentuada ignorância da generalidade dos cabeças de lista que vão aos debates, da maneira como a União Europeia funciona, das verdadeiras questões europeias, mesmo que eles se esforcem por trazer para o debate algum conhecimento que entretanto foram adquirindo. E isso, evidentemente, se não houvesse esta substituição quase total dos eurodeputados dos dois grandes partidos, isso naturalmente não tinha acontecido. Por outro lado, os debates têm permitido compreender aquilo que mesmo em Portugal, aquilo que o Carlos estava a dizer, ou seja, hoje os eurocéticos, embora o Partido Comunista se apresente muito ainda como eurocético, é a exceção que confirma a regra. É a exceção que confirma a regra. Todos os outros, embora nós saibamos que não têm a mesma visão da Europa que têm as grandes forças políticas europeias, se apresentam como fortemente europeístas, porque sabem que em Portugal 70% ou 80% da população considera que a União Europeia beneficiou o país, continua a beneficiar e gostam da pertença de Portugal à União Europeia. Este aspecto que o Carlos sublinhou a nível europeu é o mesmo. Em 2019 foi mais fácil às forças pró-europeias combater os partidos de direita radical e de extrema-direita, porque eles se apresentavam ainda não claramente, mas difusamente, como admitindo seguir o caminho do Brexit, não é, nos respectivos países. Isso porque a maioria dos cidadãos europeus gostam da Europa, isso fragilizou-os, fizeram essa recauchutagem rápida, nenhum se apresenta, talvez com a exceção da AfD alemã, que é o mais radical de todos, nenhum se apresenta como sequer admitindo a possibilidade de sair da União Europeia. O seu lema é transformar a Europa por dentro, seguem aí a grande orientação do primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán, e combatê-los torna-se de alguma maneira mais difícil, porque transformar a Europa por dentro é muito diferente do de se manifestar completamente contra a União Europeia, contra o projeto de integração europeia e admitir uma solução tipo Brexit. Aliás, o Brexit também contribuiu bastante para isso, porque o Brexit não foi propriamente o melhor dos mundos. Hoje a maior parte da população britânica teria votado de outra maneira, só que agora já não vale a pena arrepender-se, e a experiência talvez valha com outro governo depois das eleições de 4 de julho, mas de facto a experiência do Brexit não foi animadora para aqueles países que admitiriam uma saída ou um desmembramento ou a destruição do próprio projeto de integração europeia. Agora, que o resultado destas eleições, com um forte crescimento da extrema-direita e da direita radical, com 2 grupos políticos no Parlamento Europeu que aumentam, o de extrema-direita aumenta muito, o de direita radical aumenta bastante, esta presença põe um problema novo ao Parlamento Europeu e à própria arquitetura da União Europeia, que é
Até hoje o Parlamento Europeu, o Conselho Europeu resultavam de uma coligação ou de uma super coligação ao centro entre sociais-democratas e democratas cristãos, centro-esquerda, centro-direita, à qual se juntaram depois o Renovar a Europa dos liberais de Macron, por exemplo, e até em muitas circunstâncias os verdes. Hoje a estratégia da direita radical, sobretudo da direita radical, é conseguir quebrar esta grande coligação, atraindo o PPE, o centro-direita, para se aliar a eles em algumas matérias, na imigração, no clima. Normalmente neste grupo não tão extremista há apoio à guerra na Ucrânia, portanto criar um novo equilíbrio de poder interno no Parlamento Europeu, cujas consequências nós ainda não sabemos quais vão ser. Há aqui uma espécie quase de uma tentativa de fazer com que os partidos mais moderados, como é o caso do PP, façam um abraço de urso, no fundo, aos partidos mais radicais, não é, Carlos? Assim seja. Isto lembra-me muito, nos anos 70, a evolução, a divisão entre comunistas e eurocomunistas. O Kissinger achava que não havia divisão nenhuma, mas nós que estávamos mais perto dos ursos, achávamos que havia uma grande diferença entre ser comunista e ser eurocomunista. E agora, aparentemente, embora não usem essa expressão, há populistas radicais, extremistas, anti-europeus, e há uma nova categoria de europopulistas. Isso é uma vitória da integração europeia, como qualquer outra. Pode, com certeza, tornar mais complicada a vida no Parlamento Europeu. É a democracia, é assim, é sempre complicada. Pode haver uma nova coligação importante para realçar a prioridade da defesa europeia, que inclua estes europopulistas, como a certa altura também os eurocomunistas estavam dispostos a ficar na NATO, até porque tinham má impressão da União Soviética em geral. Tinham-na conhecido bem por dentro. E nós temos de terminar por aqui o nosso programa de hoje. Muito obrigado ao Carlos e à Teresa. Obrigado a quem nos ouviu. Obrigado. E um bom fim de semana a todos. Obrigada. Até para a semana. Obrigado. O podcast Diplomatas é uma parceria Público-IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais.